Tudo o que restou do voo 409 da Ethiopian Airlines está no fundo do mar Mediterrâneo. Aquele acidente foi muito incomum, muito improvável. Todos ficaram chocados ao ouvir sobre um grande acidente no Líbano. Virem à direita agora. O 737 despencou dos céus minutos apenas após ter deixado Beirute. Meu Deus! Agora, boatos de um ataque terrorista estão se espalhando. Especularam se tinha sido uma bomba. E os investigadores estão tentando entender a estranha rota de voo do avião. Uma das melhores abordagens é a de Sherlock Holmes. Precisamos verificar os profundores. Elimine tudo o que você sabe que não aconteceu. A que horas fez o check-in? O que sobrou É isso. é provavelmente o que aconteceu. O que foi isso? As evidências levam a uma descoberta muito controversa. Aquele voo estava em perigo desde o início. Alguns ainda se recusam a acreditar. Mayday, Mayday. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verdadeira. Ela foi baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Passa pouco da meia-noite no aeroporto internacional de Rafik Harir, em Beirute, no Líbano. Explosão no ar. Temos combustível. A carga foi calculada. Em uma decolagem típica, a tripulação verifica sua carga, o combustível, checa o percurso e finalmente revisa as listas de verificação da empresa para deixar o avião em condições de voo. O capitão Haptamo Negaza é piloto na Ethiopian Airlines há mais de 20 anos e tem mais de 10 mil horas de cabine. Verificação externa completa. Verificação completa sem problemas. O copiloto é bem menos experiente. Alula Bayeni acaba de se formar na academia de voo da Ethiopian Airlines. Esta noite, há 82 passageiros a bordo do Boeing 737. Eles estão se preparando para um voo noturno para Addis Abeba, Etiópia. Muitos deles são libaneses. Alguns são etíopes voltando para casa após trabalhar no exterior. Há também um oficial de segurança, a paisana, a bordo do voo dessa noite. O oficial de segurança de voo estava lá após o 11 de setembro para interceptar qualquer um que tentasse interferir no trabalho da tripulação. O aeroporto de Beirute já passou por vários problemas. Ele foi palco de um ataque à bomba a um quartel americano em 1983, que matou 241 soldados americanos. Mais recentemente, todas as 3 pistas foram destruídas por mísseis israelenses durante a Guerra do Líbano de 2006. O aeroporto foi reconstruído e aberto a voos provenientes de todo o mundo. O aeroporto de Beirute é um aeroporto civil muito movimentado. Sua única dificuldade são as montanhas localizadas ao leste. As montanhas do Líbano são acentuadamente mais altas desde o litoral, forçando os voos a decolar em direção ao mar Mediterrâneo. O plano de voo do 409 está traçado rumo ao sudoeste e, em seguida, depois de uma meia volta, em direção a um posto de controle de navegação chamado Tika. Voo 409, ventos calmos. Permissão para decolagem na 21. O controlador de tráfego aéreo dá ao voo 409 as instruções finais de decolagem. Vire à direita rumo a Tika. Entendido. Permissão para decolar na pista 21, virando imediatamente depois para Tika. Voo 409 da Etiópia. Lado esquerdo livre. Lado direito livre. O capitão ajusta o radar para mostrar o clima. Monitorando o clima. Entendido, monitorando o terreno. Enquanto o copiloto monitora o terreno, o clima naquela noite tinha nuvens mistas com bases desde 2.000 pés até 20.000 pés. Havia também riscos de trovoadas na área. Conjunto de empuxo para decolagem. O 737 acelera na pista. Velocidade aumentando. Verifique.
Você viu aquilo? Girar. O voo 409 da Ethiopian Airlines decola pouco depois das 2:30 da manhã. A decolagem em si e o primeiro estágio da decolagem pareciam totalmente normais e bem executados. Aumente a velocidade. Subida selecionada. Subida selecionada checada. O capitão começa a virar o avião para a direita à medida que ele sobe. Ethiopian 409, controle 19.3. O controlador da torre se despede da tripulação e entrega o voo para outro colega. Ethiopian 409, suba para o nível de voo 29ER0. O controlador de voo instrui o voo 409 para subir para 29.000 pés. Nível de voo 29ER0, Ethiopian 409. Mas o tempo à frente deles está ficando feio. Se há raios na área, você vê os flashes e começa a sentir a turbulência. Senhor, sugiro que o senhor siga para a rota 270, onde o tempo está claro. 21... Pode repetir? Confirme a direção 210. Apenas alguns minutos no ar e algo começa a dar errado. Nivelar ângulo. Um alarme avisa a tripulação que sua curva está se tornando perigosamente fechada. O avião estava tombando para a lateral bem além de seus limites operacionais normais. O capitão Negasa está lutando para corrigir o problema. Ele vira de volta para a esquerda em direção à tempestade que o controlador queria que ele evitasse. À medida que o avião entra numa forte precipitação, a cabine pode se tornar muito barulhenta, com um fortíssimo ruído. E isso chama sua atenção. Nivelar ângulo. O controlador percebe que o voo 409 está começando a voltar para Beirute. Ele adverte os pilotos mais uma vez que eles precisam virar. Ethiopian 409, siga a rota 270. Vire à direita na direção 270. Naquele momento, o controlador estava provavelmente mais preocupado com o fato de que a tripulação tinha ultrapassado sua rota e que aquela atitude fosse conflitante com o tráfego de entrada. E achou que o voo deveria ser afastado de uma possível colisão com o solo. Voo indo para 270, entendido. Que rota ele disse? 270, pronto. Nivelar ângulo. Nivelar ângulo. A cabine é invadida por um som perturbador. Nivelar ângulo. O que foi isso? O avião está prestes a perder a sustentação. Nivelar ângulo. Velocidade! Nivelar ângulo. O que foi isso? Vire! Vire! Entendido. Vire! Entendido. Nivelar ângulo. O capitão acelera para arremeter. Voo 409 da Ethiopian, vá para 270. Senhor, siga a rota 270. Vire para 270 agora. Sempre que um controlador de voo diz a um piloto para fazer algo imediatamente, ele está dizendo que os pilotos estão em perigo imediato. Estamos perdendo velocidade. Voo 409, vocês estão indo em direção às montanhas. Virem à direita agora para 270. Ele estava preocupado que a tripulação estivesse levando o avião para as colinas atrás do aeroporto de Beirute. Mas a situação é ainda mais terrível. O movimento caótico do avião é uma tortura para os passageiros. É horrível. Você sente a força G. Ela empurra você para baixo em seu assento. Você vai sendo esmagado e algumas pessoas começam a gritar. Outras ficam em silêncio, algumas continuam gritando. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Voo 409, Beirute. Voo 409, Beirute. Perdemos uma aeronave da Ethiopian. Nós não sabemos o que aconteceu e não sabemos sua posição.
O voo 409 cai no Mediterrâneo apenas 5 minutos após a decolagem. As evidências necessárias para explicar o acidente estão afundando rapidamente. Poucos minutos depois do acidente, o exército libanês manda um pedido de socorro a todos os navios disponíveis na área. Barcos locais, bem como navios de guerra estrangeiros, participam da busca. Minha primeira reação foi: este acidente foi muito incomum, muito improvável. E realmente exigia uma investigação muito boa para vermos o que poderíamos aprender com aquilo. É o primeiro grande acidente aéreo comercial no Líbano em quase 35 anos. Poucas horas depois do acidente, as autoridades libanesas da aviação civil enviam Handy Shauk para assumir o comando das investigações. Assim que cheguei ao aeroporto, tentei gerenciar o ambiente do acidente. Certo? A parte mais difícil é saber como lidar com toda a busca e resgate, com partes importantes, desde a defesa até o Ministério do Interior, e ainda todas as partes envolvidas que nunca haviam feito aquilo antes. Shauk é um ex-piloto e é um dos poucos investigadores com experiência no país. Nós temos que vasculhar exatamente essa área. Temos navios aqui, aqui e aqui. Certo, senhor. Mohamed Aziz é o segundo no comando. Primeiro, queríamos, se por qualquer milagre pessoas tivessem escapado, queríamos resgatar os sobreviventes, especialmente nas primeiras horas. Eles descobriram 2 ou 3 corpos. Muito provavelmente, eles foram jogados para fora quando o avião caiu. Algum sinal dos destroços? Negativo, nada. Shauk está sob uma grande pressão para encontrar os destroços depressa. Você quer responder questões muito importantes para as famílias. Por que meu parente morreu? Isso sempre passa por sua cabeça de investigador. Sempre querem saber a verdade. Alguma coisa? Não. Mas a tempestade que o voo 409 estava tentando evitar continua violenta. O grande entrave para a operação de busca e salvamento foi o tempo, o mau tempo. Havia ondas altas sobre o mar e assim por diante, de modo que isso tornou a operação de busca e salvamento bastante difícil. Muito bem, vamos ver em que tipo de tempo eles estavam entrando. Poderia a tempestade feroz ter sido suficiente para derrubar um 737? Havia trovoadas a oeste do aeroporto. A chuva pode ser muito perigosa. Ela pode interromper o voo e danificar o avião estruturalmente, complicando a operação segura do avião. Em casos raros, um raio pode danificar os componentes eletrônicos que controlam a aeronave. Enquanto um raio em um avião não é incomum e geralmente não causa danos, isso pode acontecer em determinadas circunstâncias. Ao mesmo tempo, boatos estão se espalhando rapidamente. O voo 409 teria sido alvo de um ataque terrorista à bomba? Quando você vive em um país como o Líbano, você vê tumultos, explosões. E a primeira coisa que vem à mente quando você perde uma aeronave, como aconteceu, talvez tenha havido uma explosão a bordo do voo. À medida que o dia nasce, os destroços começam a aparecer na praia. Navios da Marinha recuperam destroços flutuantes e alguns restos humanos. É dolorosamente óbvio que não há sobreviventes. O exército libanês recuperou 7 corpos. 82 passageiros e 8 tripulantes estão mortos. A maior parte do avião ainda está desaparecida. Sem mais destroços, os investigadores talvez nunca saibam o que derrubou o voo 409. No aeroporto de Beirute, as autoridades questionam testemunhas que dão suporte à teoria de sabotagem. São eles os controladores que estavam de plantão no momento do acidente. Eu vi um clarão laranja brilhante e parecia que o avião explodiu. O controlador viu uma bola de fogo no local e presumiu que o avião tinha caído.
Algumas pessoas disseram que poderia ter sido uma explosão. Provas concretas de sabotagem requerem um exame detalhado dos destroços. Você tem que voltar para as evidências. Porque as evidências falam. As próprias peças do avião podem dizer como o acidente ocorreu. Até agora, a equipe inexperiente está tendo problemas para localizar o avião. Sem sorte ainda. Já procurou nesse setor? Sim, nós procuramos em todos os lugares. Conseguimos dizer a eles onde, provavelmente, a aeronave teria caído. No entanto, quando a Marinha e a Força Aérea começaram a procurar o avião, eles não o encontraram. Um navio da Marinha está à procura de sinais das caixas pretas do avião. Elas começam a transmitir um alerta logo que entram em contato com água. Há o que chamamos de pinger, que emite um sinal por cerca de 30 dias após o acidente. Mas após 2 dias de busca, os investigadores atingem um grande obstáculo. Os investigadores descobrem que o sonar que a Marinha estava usando não consegue detectar os sinais, pois ele não é preciso o suficiente. Dessa forma, nós nunca iremos encontrá-las. Não temos o equipamento certo. Não conseguíamos dormir. Precisávamos dos gravadores. Schalke contata então as autoridades da aviação na França pedindo ajuda. Esperamos que vocês possam vir imediatamente. É muito urgente. Eles têm os equipamentos e os conhecimentos para encontrar os gravadores. Tudo bem, obrigado. Excelente. Estão a caminho. Foi uma curva de aprendizado para todos. Para os líderes, os mergulhadores, para o pessoal da Marinha. Com o equipamento certo, obrigado por terem vindo. A equipe deverá ser capaz de pesquisar mais rapidamente. Mas um tempo valioso foi perdido e os investigadores têm poucas pistas. Esses modelos de aviões estão voando em todo o mundo e, se há um problema, é preciso tomar as medidas corretivas necessárias. Os Estados Unidos também enviam ajuda. Como o 737 é americano, Dennis Jones, do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, se junta à equipe. Bem-vindos a Beirute. Obrigado. Ainda não tínhamos o local do acidente em si. O gravador de voo, que é de grande interesse, ainda não tinha sido encontrado. Sem destroços para estudar, Jones e Schalke recorrem ao registro do plano de voo do avião. Temos a rota do avião a partir do radar do aeroporto. Isso deverá nos mostrar exatamente o que eles fizeram. Quando eu cheguei, eu consegui informações úteis, como as dos dados de radar e de controle do tráfego aéreo em geral. Conseguimos então começar a avaliar rapidamente. O radar pinta um quadro desconcertante. É como se ninguém estivesse pilotando. Exatamente. Quase desde a decolagem, o avião segue um caminho incomum e errático. Depois de notarmos esse episódio com o avião, ficamos imaginando o que tinha acontecido. Foi como se não houvesse tripulação na cabine. Foi quase semelhante a 270. Uma situação em que ninguém está no controle do avião. Agora que eles já viram a estranha rota do voo. Então, aqui está a rota. Eles podem estar em qualquer lugar por aqui. Os investigadores estão mais ansiosos do que nunca para chegar aos destroços e buscar respostas. O que estávamos vendo era basicamente uma visão externa com os dados de radar e de controle de tráfego aéreo. Mas nós ainda não sabíamos o que realmente estava acontecendo a bordo do avião. Por isso ficamos ainda mais ansiosos para recuperar os gravadores. É isso. É exatamente o que nós estávamos procurando. Finalmente, 8 dias após o acidente, o equipamento francês detecta os sinais vitais. Ele foi encontrado a 45 metros de profundidade e a 5 quilômetros a sudoeste do aeroporto de Beirute. Câmeras instaladas em submarinos não tripulados captam então as primeiras imagens do que resta do voo 409. Na época, tínhamos o submarino Odyssey. Ele tinha sido usado para tirar fotos e pesquisar os destroços localizados no fundo do mar. É muito caro trazer todos os destroços para a superfície.
Por isso, os investigadores se concentram na seção da cauda, onde as duas caixas pretas ficam armazenadas. Eles recuperaram a cauda, o estabilizador horizontal e o cone de cauda também. Eles ainda estavam ligados em conjunto e as caixas pretas foram encontradas debaixo disso. Ficamos muito satisfeitos e o governo libanês imediatamente começou a fazer planos para transportá-las para uma instalação para serem avaliadas. Mas eles só encontram o gravador de dados de voo. E o gravador de voz da cabine? O gravador de voz da cabine deveria estar próximo, mas não estava. Tem que estar nesse setor. Enquanto os mergulhadores continuam suas pesquisas, os investigadores estudam o vídeo subaquático dos destroços em busca de pistas. Tá bom, vamos começar a mapear isso. Quando um avião explode no ar, os destroços caem em um padrão circular. Mas se um avião bate na água intacto, os destroços irão cair em um padrão linear. O vídeo subaquático permite aos pesquisadores mapear a posição de cada parte dos destroços. Tem outra aqui, está bem alinhada. Neste caso, encontramos todas as peças espalhadas no leito marinho em quase 300 metros numa linha reta. Eles também procuram qualquer sinal de incêndio. Estávamos procurando algo que mostrasse talvez que pudesse ter havido algum dano por calor ou fogo. Volte, quero ver essa peça de novo. Mas não há sinal de que o metal fora rasgado por uma explosão. E não há marcas de queimaduras em qualquer dos destroços. Quando olhamos as imagens, não foi possível identificar qualquer mancha preta, fuligem preta ou qualquer coisa do tipo. Não vimos nada. Não há nenhum sinal de explosão. Voo 409, Beirute. Eles concluem que o controlador da torre pode ter sido enganado por alguma luz. Era uma noite de tempestade. Durante a noite, as pessoas estavam ouvindo trovoadas e vendo relâmpagos. O trovão tem o som exatamente como o de uma explosão e o raio emite uma luz brilhante ainda mais forte que qualquer grande explosão. Ainda confusos sobre a causa do acidente, os investigadores se voltam para os dados recém-disponíveis da caixa preta. Nada até agora. Há mais de 1000 parâmetros para serem analisados. Queríamos analisar o gravador de dados de voo porque esse instrumento e outros parâmetros da aeronave registram basicamente o que a aeronave está fazendo. E retém, nesse caso, 25 horas de informação. Quase todos os dados estão normais, mas um número se destaca. Dê uma olhada na configuração do estabilizador. Está um pouco baixa, mas ainda no verde. O estabilizador é parte da cauda. Os pilotos ajustam seu ângulo dependendo do peso do avião. Se for ajustado para cima, o avião subirá. Se ajustado para baixo, ele forçará o nariz para baixo. Tudo bem. Temos combustível. A carga foi calculada. Verificação completa, sem problemas. O gravador de dados do voo revela que o estabilizador do voo 409 foi ajustado mais para baixo do que o normal para uma decolagem. Uma variação tão pequena provavelmente não faria os pilotos perderem o controle de seu avião. Mas os investigadores não saberão os efeitos disso até que possam testar a configuração em um simulador de voo. Naquele ponto, obviamente, tudo estava em jogo. Sabíamos que tínhamos muitas outras descobertas factuais para fazer. Consegui. Aqui está. Os investigadores dão um passo enorme à frente quando a busca pelo gravador de voz perdido finalmente vale o trabalho. É isso. Ei, Aziz, achamos. Eu tenho que dizer que a Marinha Libanesa trabalhou muito bem. O mergulhador deles teve que fazer uma busca manual a 45 metros embaixo d'água, o que é muito difícil, mas no final eles conseguiram encontrar. Os investigadores esperam que os pilotos tenham dito algo que possa revelar por que o avião caiu. Combustível. A carga foi calculada. Os investigadores sincronizam a conversa na fita
Verificação externa completa. com o plano de voo conhecido do avião. Verificação completa sem problema. Eles procuram qualquer sinal de problemas. Queríamos tentar entender melhor se tinha havido algum tipo de problema mecânico baseados no que estávamos ouvindo. Voo 409, ventos calmos. Permissão para decolagem na 21, virando para Tica. Entendido, permissão para decolar na pista 21, virando imediatamente depois para Tica. Voo 409. Parecia que estava tudo bem. O estágio inicial da decolagem me pareceu normal. Vire à direita e vá para 315. 315, entendido. Os investigadores descobrem que o controlador dá aos pilotos uma nova direção, mas o avião decola em uma rota diferente. À medida que eles foram se aproximando da cabeceira da pista para a qual tinham permissão para decolar, eles mudaram a rota. Ele deveria ter virado, mas continuou em linha reta. Eles estavam fora do curso. Senhor, eu sugiro que o senhor siga para a rota 270, onde o tempo está claro. A cada vez que os pilotos tentavam corrigir seu curso, eles viravam muito e inclinavam demais o avião. É uma clara indicação de que o avião tinha perdido o controle. Voo 409, vocês estão indo em direção às montanhas. Vire à direita agora para 270. Nivelar ângulo. O avião estava se inclinando cada vez mais. Sua força de ascensão estava diminuindo e o nariz então inclinou em direção ao mar. Levando a uma espiral. Meu Deus! O avião ficou fora de controle. Não há nada na gravação que sugira uma falha mecânica. Nós não vimos nada que mostrasse um mau funcionamento de acordo com o gravador de dados do voo. Certamente não tínhamos resposta para aquilo. Desesperados para saber o que derrubara o 737, os investigadores analisam os registros de manutenção. Eles descobrem que alguns 737s têm uma pequena, mas perigosa falha em uma parte vital da cauda. Precisamos verificar os profundores. Profundores são pequenas superfícies de controle na cauda do avião. Eles cancelam o poderoso fluxo de ar, causando resistência na cauda e facilitando a pilotagem. Fazendo uma analogia com carros, é como uma direção hidráulica comparado a uma direção manual. Se os profundores foram danificados, isso explicaria por que o capitão estava lutando para controlar a aeronave. Pista 270? Isso mesmo, pista 270. Pela minha experiência, eu sei que pilotar um avião sem a ação dos profundores pode dificultar extremamente o controle do voo. A situação pode até mesmo ir além das forças que o piloto poderia usar para enfrentá-la. Pode trazer isso para cá. Os investigadores estão com sorte. O estabilizador e os profundores estão entre as poucas peças recuperadas do mar. A aeronave atingiu a água perto de 740 km por hora. Por isso, queríamos avaliar as partes danificadas para ver se havia alguma coisa que pudesse, de alguma forma, ter contribuído para aquela sequência de eventos. Mas é outro beco sem saída. A inspeção dos profundores não revela nenhum dano e nenhum sinal de mau funcionamento. Eles não afetaram a habilidade dos pilotos de pilotar o avião. Por que um 737 transportando 82 passageiros caiu no mar apenas alguns minutos depois da decolagem continua sendo um mistério. Os investigadores vão para Seattle, Washington, onde existe um moderno simulador de voo da Boeing. Tudo bem, vamos simular o voo 409. Vamos ajustar os profundores exatamente como os do voo.
Os dados de voo mostram que o estabilizador do voo 409 estava ajustado para um ângulo um pouco mais raso do que o ângulo normal de uma decolagem. Eles agora precisam saber se, de alguma forma, isso afetou a habilidade de pilotar o avião. Então foi possível ter uma ideia do que a tripulação estava vendo e como o avião estava sendo conduzido. Vamos ver como essa coisa vai voar. O baixo ângulo do nariz dificulta o manuseio do avião a princípio. Tem alguma coisa errada. Nivelar ângulo. Nivelar ângulo. Nivelar ângulo. O ajuste dos profundores estava errado para a decolagem. Pouca coisa, mas nunca para criar pressão suficiente para o piloto nos controles. Naquele voo, o piloto estava lutando contra o avião por 1 grau ou pouco mais. Mas no simulador, o piloto não tem dificuldade para corrigir o problema. Muito bem, tente sem nenhum profundor agora. Todas as vezes que tentamos recuperar o avião, nós conseguimos. Eles deviam ter conseguido recuperar o ângulo. Eles concluem que a definição baixa do estabilizador não causara aquele acidente. Outra coisa fez o 737 espiralar e cair no mar. Os funcionários da Ethiopian Airlines ainda acreditam que tenha sido terrorismo. Eles insistem que a teoria de uma bomba a bordo não pode ser descartada até que mais peças dos destroços sejam recuperadas no Mediterrâneo. Os investigadores discordam. Nós dissemos, bem, há uma possibilidade remota de que algo tenha sido colocado a bordo do avião, porque quando o avião explode com uma bomba a bordo, ele continua voando em sua rota normal e explode. Ele não vai para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo e em seguida explode. Mas acabar com os rumores nunca é fácil. Os investigadores estão sob crescente pressão para explicar o que aconteceu. Se não foi uma bomba, então o que derrubou o voo 409? Na investigação de acidentes aéreos, muitas vezes a melhor abordagem é a abordagem de Sherlock Holmes. O que você deve fazer é eliminar tudo que sabe que não aconteceu. O que sobra é provavelmente o que aconteceu. Os controladores fizeram seu trabalho. Vire à direita inicialmente para 315. Os sistemas de navegação terrestre estavam funcionando. O avião estava funcionando corretamente. Então, o que nos resta é a tripulação. Os investigadores voltam ao gravador de voz da cabine. Eles esperam que a conversa da tripulação possa esclarecer por que os 2 pilotos qualificados perderam o controle de um avião mecanicamente estável. Verificação exterior completa. Verificação completa sem problemas. Eles notam algo estranho. O tom e até a velocidade da voz. Temos combustível. A carga foi calculada. Não refletiam o que realmente estava acontecendo no avião. Durante a corrida para a decolagem... Você viu aquilo? O capitão viu alguma coisa, porque ele disse ao copiloto, você viu aquilo? Mas não houve reação do copiloto. O copiloto está estranhamente silencioso. Ligar o piloto automático. Ainda pior, ele não está seguindo a ordem de seu capitão. Pare. Pare a fita. Isso teria mudado as coisas. A vantagem de envolver o piloto automático nessa situação é que o piloto pode deixar o piloto automático se preocupar com a atitude do avião, enquanto ele se concentra na visão global e mantém a consciência situacional. O piloto automático pode ajustar os manetes para manter uma velocidade segura e o avião na rota certa. Mas os pesquisadores descobrem que era impossível que o piloto automático fosse acionado no voo 409. Não tem como ele ter sido acionado. Ok, acione o piloto automático.
Ele foi projetado para não ligar se um dos pilotos estiver puxando a coluna de controle como o capitão estava. Por alguma razão, o copiloto não deu ao seu capitão uma informação crucial, a de que o piloto automático não podia ser acionado. Se o piloto automático tivesse sido ativado quando o capitão ordenou que o copiloto fizesse isso, o avião teria sido salvo. A interação entre os membros da equipe não foi o que se esperava de uma tripulação profissional da época. O comportamento da tripulação é desconcertante. Isso obriga os pesquisadores a analisarem uma explicação provável para o que deu errado, algo chamado de incapacitação sutil. É muito difícil reconhecer incapacitação sutil. Se o piloto no controle tem um derrame e despenca sobre o manche, não há dúvida de que você tem uma pessoa incapacitada ali. Confirme pista 210. Negativo, senhor. Para ir para Tica, vire à esquerda na 270. Esquerda para 270? Isso mesmo, esquerda para 270. No entanto, se o piloto começa a perder a noção, mas não diz ao copiloto, se ele começa a aplicar mal os controles ou a apertar os botões errados, pode demorar um pouco para que outros membros da tripulação percebam essa falha. Essa sequência é chamada de incapacitação sutil. É uma ideia controversa que vai além da definição usual de erro do piloto. O que foi aquilo? A incapacitação sutil pode ocorrer por razões fisiológicas, por motivos psicológicos ou por uma combinação de ambos. Pode até ser por algo menor. Medicamentos podem ser a causa, estresse também, ou até fadiga. Como a aviação comercial exige níveis tão elevados de desempenho, o uso de drogas e álcool pelos pilotos é minuciosamente examinado. Os testes de drogas são obrigatórios para qualquer empregado de transporte, desde carregadores de bagagem até os pilotos, e normalmente isso é feito de forma aleatória, mas é feito. Mas não há nenhum teste formal para a fadiga. Ocorreram outros acidentes com o mesmo tipo de sequência de eventos. O exemplo mais conhecido é do voo 3407 da Kogan Air. Em 2009, 2 pilotos cansados não conseguiram reagir adequadamente a um aviso de que o avião estava prestes a parar. Todas as 49 pessoas a bordo morreram. Essa cabine não te dá sono? Os investigadores continuam a analisar as gravações da cabine. O que eles estão fazendo? Eles ouvem o que os pilotos estavam dizendo antes da decolagem. Essa cabine não te dá sono? Se você ouve alguém dizendo no gravador que está com sono, isso chama a sua atenção. Deve ter sido a comida. Eu tô meio tonto. O senhor está zonzo? Eu não consegui dormir. Nem eu. Os investigadores ficam chocados ao ouvir os pilotos brincando sobre estarem cansados. A capacitação sutil pode não ter sido uma causa tão improvável, afinal. Tentar explicar o comportamento dos pilotos naquela noite em particular foi realmente a parte mais difícil daquela investigação. E é por isso que nós consideramos cada questão, desde a comida que eles comeram até o tipo de descanso que eles tiveram. Rastrear os passos dos pilotos nas horas que antecederam ao acidente A que horas ele fez o check-in? é agora a principal prioridade. Como nesse acidente os corpos dos pilotos não foram recuperados, não tínhamos como fazer as autópsias. Nós ligamos imediatamente para o hotel para verificar se no lixo havia alguma garrafa de álcool, qualquer droga que eles tenham visto, a tripulação usando, bebidas ou qualquer coisa parecida. Eles estudam imagens de segurança à procura de qualquer sinal de que os pilotos estavam debilitados. Analisamos também as imagens da tripulação chegando ao aeroporto. Eles estavam andando normalmente. Eles estavam normais. Os investigadores viajam para a Etiópia para entrevistar os membros da família sobre os hábitos da tripulação.
Obrigado por seu tempo e por me receber. Sinto muito pela sua perda. Eu só quero fazer algumas perguntas sobre seu irmão. Ele bebia? Não? Não há nenhuma evidência que sugira o uso de álcool ou drogas pelo piloto. O capitão não bebia. Ele gostava de esportes. Ele praticava esportes. É difícil provar a incapacitação sutil. No acidente do voo 409, as evidências até agora estão misturadas. Mas o que os investigadores descobrem a seguir poderá fazer a diferença. Pra cima. Os registros de emprego detalhando as horas de voo dos pilotos. Rota selecionada. Rota selecionada. Revelam informações críticas sobre o capitão do voo 409. Ele trabalhou sem parar por quase 2 meses. Em 51 dias, ele provavelmente voou cerca de 45 dias. Foram voos diários com o mínimo de descanso. É legal, mas é muito trabalho. Ethiopian 409, siga a rota 270. Trabalho. A última chance que a tripulação teve para descansar foi uma parada agendada depois de voar para Beirute. Eu queria comer uma comida que não fosse do avião. O que acha? É. Isso seria bom. Ótimo. Vamos lá. Antes do voo, eles tiveram um almoço pesado e não descansaram adequadamente. Eles estavam comentando sobre não ter conseguido descansar adequadamente antes do voo. O senhor está zonzo? Eu não consegui dormir. Os investigadores suspeitam que a refeição pesada tenha afetado o sono dos pilotos. A indigestão e o desgaste definitivamente afetaram o comportamento do piloto durante todo o voo. Senhor, eu sugiro que o senhor siga para a rota 270, onde o tempo está claro. 2-1, repita. As condições de tempestade provavelmente se somaram ao estresse dos pilotos. O tempo pode ter contribuído para a pressão sobre os pilotos. Fatigados e sob um estresse crescente, eles perderam o controle de onde estavam e do que estavam fazendo. Aquele voo estava em risco desde o início. O que foi aquilo? Parece que a tripulação nunca soube o que estava acontecendo. Vire! 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 Sim, senhor. Vire! Entendido. Causas prováveis. Os investigadores concluíram que o acidente fora causado por uma tripulação que estava simplesmente cansada ou confusa demais para se recuperar da primeira curva errada. É um exemplo clássico de incapacitação sutil. Podemos provar que os sintomas que vimos são semelhantes aos sintomas de alguém que tem incapacitação sutil. Meu Deus! O acidente expõe um risco para a aviação que nenhum tipo de planejamento poderia superar. Depois do acidente do voo 409, os investigadores sugerem que a Ethiopian Airlines imponha regras muito mais rigorosas em relação ao descanso da tripulação. Uma coisa é ter experiência e especialização para fazer o trabalho. Outra é você estar em condições de fazê-lo. Uma vez que aviões são operados por humanos, fadiga, distração e outras fraquezas humanas só podem ser administradas, nunca suprimidas. Eu não sei se é possível evitar a incapacitação sutil. Mas devemos pelo menos tentar eliminar todas as possibilidades relacionadas ao fator humano, pois os fatores humanos ainda são a maior causa dos acidentes. Verificação completa, sem problemas. Versão Marshmallow São Paulo.